diferencie a diferença entre a densidade ou dimensão e a densidade, ou seja, a diferentes tipos diferentes de realidade e densidade, a qual não é a mesma coisa, porque existe um tipo de fisicalidade, a dimensão que é física, né, que é a 3D, mas dentro dela existe outras dimensões que não são físicas, mas sim mentais. Então vai a dimensão 4, 5, 6 acima, mas estamos na terceira dimensão. Ou seja, vários tipos de realidades podem existir dentro de uma só dimensão, que é a terceira dimensão. Então, aqui é como se a gente define, né, o universo, e aqui é o tempo linear, que é o tempo mais denso, feito de átomos e espaço sólido, como todo mundo sabe, né, dentro da física. E do outro lado, do outro aspecto, a qual é a dimensão quarta ou quinta, nós temos a virtual, a dimensão virtual. Na verdade, eles dizem que aqui não é. Aqui é o holograma que não é verdadeiro, mas eu acho que o outro lado é o lado do sonho. Apesar que do outro lado vai se multiplicar 2 vezes a mais. A gente é capaz de enxergar as coisas do outro lado muito mais nítida do que aqui nessa realidade mais densa, feita de átomos. E do outro lado, que é mais umas partículas assim bem refinadas, subatômicas, de plutônios e outras coisas, a gente que é bem, ou seja, o invisível, né, que é feita de outros tipos de moléculas. Lá não existe espaço, ok? É tudo uma linha inteira. Aqui não. Aqui nós temos, então aqui não existe a matéria, apenas pedaços, ou frações, e não tem tempo como aqui, né? Porque aqui foi dividido já para existir assim um sistema de comércio para simplificar os nossos tipos de econômico, geopolítico e social. Então eles dividiram tempo, ou seja, nós temos passado, o presente, que é onde estamos, e o C, que seria o C, que seria o C, que seria o futuro. Entretanto, não existe esses dois pontos, nem A nem C, existe só o B, em que estamos agora, nesse momento, né? Então, é isso, né? É uma linha só, uma linha direta, estreita. Já no outro lado, na quarta dimensão, começando pela quarta dimensão, nós temos, não tem tempo. O tempo não passa, é uma loucura, é o mundo do sonho. Eu mesma, eu não vejo isso como uma verdadeira realidade. Tem pessoas aí na metafísica ou mesmo em dogmas, dentro de dogmas de espiritualidade, que dizem, isso aí é nossa verdadeira realidade, é o que somos, é o mundo real. Não, não é.
Não é. E por isso que os quarks, né? Vamos mostrar aqui os quarks e os átomos fizeram o que temos hoje em dia, qual vocês chamam de deuses ou Deus, que se manifestou de uma forma, ou seja, ele baixou a sua frequência, né? Os átomos e o próton, tudo baixou sua frequência e oscilou bem devagarzinho e vibrou de uma maneira bem baixa para poder existir o que nós temos hoje, que é a densidade, que é esse mundo sólido em que a gente pode pegar e dizer, oh, é verdadeiro. Por isso que o todo, né, que vocês chamam deuses, isso e aquilo, né, que para mim, eu sigo a cientologia, eu acho que para mim é os quarks, entendeu? Quarks é tudo, os íons, tudo isso. Esses elementos que criaram tudo que a gente tem hoje, que a gente chama de Deus. Mas depois disso veio uma figura que a gente não sabe descrever, o que seja, que não é humana, não é animal, mas pode ser qualquer um desses e se vê como um Deus, porque essa figura se viu como existente, né? E dividindo as suas partes, ele construiu muitas outras coisas, né? Ficou sendo isso como uma ameba, se dividiu em milhões, bilhões, quadrilhões, trilhões de partes suas para fazer tudo que temos hoje em dia. Isso é o quarks, né? Então isso aqui, vamos ver o quark, aqui está o quark, são os quarks. Agora ninguém diz que isso é Deus, por quê? Porque o ser humano, ele quer algo, ele quer criar um semideus, né, um arquetipo de um Deus. Ele não quer acreditar que existe isso aqui, porque isso é tudo que existe. Sempre foi, é e sempre será. Os quarks, átomos, partículas subatômicas, etc. Você pergunta a qualquer cientista e eles vão dizer a mesma coisa. Mas eles não vão. Então você vê que tem fotons, que é aquela luz em que tudo é formado, o íons, que também faz parte do íon. Ions vem do fótons. Então isso aqui é é o Deus que eu vejo, isso aqui, entendeu? Mas ele pode se tornar qualquer coisa, pode, oscilando. Depende da maneira qual ele oscila. Se muito depressa, se ele for bem relaxadinho, bem, né, numa boa, tipo brasileiro, alguns brasileiros, claro, não é todos, então ele vai formar o que? Densidade, vai formar peso, solidificação. Uma vez que ele oscila bem rápido, ele refina-se e torna-se invisível. É uma coisa muito simples, mas as pessoas fazem tudo muito complicado, né? Principalmente o que as pessoas têm as convenções de vocês sobre dogmas, entidades. Sim, existe entidade, eu não estou duvidando da existência de entidades. Eu já vi várias delas, inclusive aliens. Já vi várias coisas, várias, desde que eu era pequena. Então eu vou descreditar, eu vou duvidar de sua existência? Não vou. Eu sei que elas existem, mas eu não estou a falar que ela é Deus, isso, aquilo. Mas se eles querem ser Deus, então o problema deles. O que eles falaram foi: o que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Nós somos deuses. Então é uma coisa que a humanidade, que está tão apegada em um holograma de religiões que foi construída já para simplificar mais as coisas, e no fim deu bosta, porque as pessoas totalmente elas
elas abusaram da religião, né? E aconteceu muitas coisas ruins em nome de religiões, como a gente sabe, e dogmas. As pessoas ficam muito dependentes das entidades luciferianas. São luciferianas, elas são luciferianas, ok? E nas entidades por aí de todas as religiões, são uma só, que são as luciferianas. Eu não estou descreditando essa família, que é uma família de alma, ok? Eu não estou fazendo, como se fala, chacota deles. Não, eu não tenho esse direito. E pode ser até perigoso, né? Porque são legiões, eu entendo, mas eles são, a maioria são reptilianos, ok? E nós temos que respeitar, né, tudo, mas quando faz maldade para as pessoas, eu não gosto, para os animais, para as pessoas, negócio de bruxaria, eu nunca gostei, nunca, eu e minha mãe nunca gostei. Mas para quem quiser fazer rituais, né, para o bem, e louvar a lua, o sol, isso e aquilo, entidades, numa boa, na paz, no amor, na caridade, para mim tá tudo jóia, né? Tudo jóia. Quem sou eu? Quem é alguém para ir lá e julgar e dizer que não, aquilo lá vem do diabo? E bem, eles vão dizer que essas religiões são a melhor que existe, a abraâmica, ou outras, né, religiões, e a religião do diabo, entre aspas, não presta. Eu não tenho o direito, contanto que eles não façam mal para ninguém, eu não tenho o direito de julgar. É como eles mesmos falam, uma coisa é o que uma coisa é. Então eu não vou ali até em religiões, eu não gosto muito de focar em religiões, e cada um é cada um, né? A gente tem que, contanto que não pulem aquela linha do limite, a gente não tem que julgar. Então, down, up, abaixo, em cima, estranho, charme, como se bata bottom, que significa a parte inferior, embaixo, e top, né? Então, isso aqui são os seus deuses, mas dele criou-se tudo que existe. Nós somos quarks. Nós somos eletrônios, nós somos partículas fotônicas vibratórias. Por isso que hoje em dia eles querem fazer outro tipo de ser, entendeu? Nós tivemos o Homo sapiens número 1, agora temos número 2, né? Homo sapiens número 2, que foi feito principalmente para ser escravizados, ok? Então aqui nós temos tudo que se constrói, né? Isso aqui, esses danadinhos aqui, maravilhoso, lindo, maravilhoso. Eu não tenho palavra para descrevê-los, vai além de nossa imaginação. É tudo que existe e o que tudo existirá, ok? E construiu aqueles também que vocês chamam de meu Deus, ok? Os quarks são os esplendores mil, eu falei, coloca trilhões ou quatrilhões de possibilidades. Quando a pessoa imagina isso, tudo que a gente faz é rir, porque realmente é surreal quando você para pensar, imaginar e sai de seus problemas para imaginar. É como se tivesse naturalmente abaixo de um efeito de MT, entendeu? De tão esplendor que é. Splendor 1000. Então vamos lá. A seguir está uma definição de uma densidade de acordo com Tom Montek, a medida do nível de desenvolvimento consciente de um ser. Cada densidade corresponde a um estágio particular na evolução da consciência, ou seja, nós estamos aqui experimentando com a parte mais densa, mais pesada, que é o átomos, né?
Ok, fine, tudo bem. Não tem problema algum, ninguém é pecador, ninguém é criminoso por estar aqui, é apenas experiências. Mas devemos parar para pensar antes de fazer burrada? Sim, porque é melhor para sua evolução. Apesar que para essa turminha aqui que eu vou mostrar, turminha aqui, para eles, vou falar uma coisa. Eu já falo isso nos meus vídeos e vou falar novamente. Para essa turma, essa família, que é uma família, são legiões, entendeu? É uma linhagem de família que eles também estão aqui dentro do corpo humano, ok? Eles têm vários tipos de fenótipo, mas são mais aqueles que são bem chegados a dogmas, religiões e xamanismo, ok? Xamanismo. Isso vem do Antigo Egito, não tem nada a ver com as pessoas aí tribais ou África, né? Se bem que tem a ver com a África, mas o Antigo Egito, Norte da África, foi lá onde eles construíram tudo isso. Os Stone Mason, né? Stone Caras, que são aqueles antigos maçons, eles se envolveram lá, ok? No Antigo Egito. E, bem, essa turminha aqui, eles veem o bem como mal e o mal como bem. Eles estão mais para a realidade de mim. É apenas serviço para mim. Eles não pensam em outras pessoas. Só eu, entendeu? Então, é chamado em inglês de service to self. Service to self, ou self-service, ou seja, egoísmo, narcisismo, etc. Eu vou falar porque tem que falar mesmo, ok? É narcisismo. Eles mesmos falam disso. Eles mesmos enchem a boca para falar que eles são mesmo dessa linhagem, dessa linha, e nessa linha da esquerda, eles é apenas serviço do self, é mimimi. Em outra linha, né, eu mesmo não confio neles porque eles dividem. Eles são só uma agência, só um grupo dividido em várias partes. Ele pode ser da direita e da esquerda. Não existe esse negócio de divisão. É só teatrinho e joguinho, né, de cintura. Mas eles são os mesmos seres, ok? Não importa se seja direita, esquerda, é tudo a mesma coisa. Eles são os luciferianos. Eles vêm em várias paquetes, várias formas, vários grupos etênicos, ok? Eles estão em vários tipos de dogmas, rituais, etc. e religiões, na política, na ciência, etc. Lucifer, the internal loser, we reject Satan and his... Coitados, mas eles não sabem que eles vão saber um dia quando eles... Eu espero que sim, porque a gente morre também e nem chega a saber. If the hates you, knows that it has hated me before it hated you. Se o te odeia, saiba que ele te odiou. Ele me odiou antes dele te odiar. Então aqui, né? A New World Disorder, a Luciferian, a United. E eles têm um tipo assim de excuse, né? Uma desculpinha para falar sobre o 666. 666 representa uma criação, na verdade. Ele representa vários planetas, 6666, né? 3 vezes 6, que são 18. Aí 18, 8 mais 1, 9 planetas, e assim por diante, 9 criações que eles criaram, ok? Mas, chegar lá,
Oh meu Deus, eu rio porque sinceramente não dá nem pra levar isso a sério. Eu nem mais esquento, sabe? Ahm, Porque vocês não sabem realmente quem é o Deus de vocês. Se vocês souberem, vocês vão. How to say em inglês, eu esqueci, é o nome. Cringe, algo assim. Vocês vão se arrepiar. Vocês não sabem quem são os deuses de vocês. Melhor vocês procurarem. E nem sempre a direita é boa. A direita também engana. Lúcifer e Luciferians, mestre de decepção. Yeah. Eles enganam e muito. Eles te dão, eles te colocam da água quente, ou eles te colocam de um lugar, colocam na água bem friazinha, você tá ali, sabe? Ah, aproveitando, gozando, ai que delícia, que água deliciosa no sol quente, blá blá blá. Quando você vê, você está pelando, escaldando o seu couro, a sua pele, porque e depois eles aumentam o volume do fogo e você se escalda, você é cozinhado vivo. É assim como essas entidades fazem, ok? Mas quando eles estão numa boa, eles também podem ajudar. Eles são os ajudantes, os benefactors e os punidores. Eles são punidores, eles usam Saturno para isto, entendeu? E também eles punem aqui e depois da morte. Não é aqui nessa dimensão apenas. É também na quarta dimensão, porque quando você morre, você vai para a quarta dimensão e de passo a passo, de camada a camada, você vai para a quinta, sexta e aí por diante. Entendeu? Até você voltar, você descendo. Você sobe, depois você desce de novo. Vum, pá, novamente. Novo corpo de átomos para ficar nessa dimensão pesada, sólida. Entendeu? Isso que os brasileiros gostam, brasileiros adoram viver assim, nesse negocinho de dogmas, de crença, não é apenas aqui no leste do planeta, não é apenas asiáticos ou árabes, africanos, brasileiros adoram tudo isso. Tanto porque eles veem, você vê quem são os seus antepassados, você vai saber o porquê, né? Vocês adoram tudo isso. Vamos lá. Então, cada densidade corresponde a um estágio particular na evolução da consciência, ou seja, né? Temos a terceira dimensão, que é o corpo físico, mas o seu grau de de conhecimento difere. Pode ser level 4, dimensão 4, dimensão 5, vai depender, dimensão 2, tem humanos aqui que são total satanás, entendeu? Que adoram violência, fazer o mal ao próximo, é bruxaria, é isso, vai lá, mata as pessoas, são rude para com os pais, são mal com seus filhos, batem, judiam de seus coitadinhos dos filhos pequenos, de seus animais. E são luciferianos, ok? São luciferianos de baixa classe, nem todos, porque nem todos os luciferianos também são assim. Vai depender do nível, porque mesmo eles sendo luciferianos, vai depender do nível de consciência desse ser. A mesma coisa somos nós. Nós podemos estar na segunda dimensão, na terceira dimensão, mas nosso tipo de consciência pode elevar-se à quarta, quinta, sexta, ou pode diminuir para grau 1 ou grau 2, ok? E não é verdade que aqueles que estão em quarta dimensão é melhor. Eu estou falando fisicamente falando,
Entendeu? Aqueles que estão invisíveis, não, nem todos são positivos, nem todos são negativos, vai depender. Ok? Vai depender. Ai, eu cansada. Já são 2h14 da madrugada. Bem, aqui, mais ou menos aqui depicta a quarta dimensão. Como as moléculas e os átomos e os íons são formados nesse estágio, né? Mais ou menos. Então, aqui estão quem? Estão os seres alienes, ok? Que já partiram para a quarta dimensão. E eu vou falar uma coisa: dimensão física não é a mesma coisa que a dimensão mental, o level de consciência. Porque, como eu falei anteriormente, você pode estar na terceira dimensão e ter uma consciência de quarta ou quinta dimensão, e vice-versa. Você pode estar na quarta dimensão fisicamente falando, como estes seres acá, ok? Você pode estar nessa dimensão aqui fisicamente, porque eles podem usar o corpo deles para manipular os átomos. E quando eles manipulam os átomos, eles podem se materializar diante de teus olhos, ou eles podem pouco a pouco se desintegrar. Eles fazem isso usando tecnologia. Não tem nada de oculto, porque é oculto, porque é muito interessante, porque é oculto. Nada a ver. Isso é tudo tecnologia. Estão nas mãos dos aliens, ok? Estão na mão daqueles de quarta dimensão acima. Entretanto, não quer dizer que porque eu estou na quarta dimensão, eu estou melhor, eu sou melhor, eu sou conscientemente melhor, eu sou bonzinho. Nada a ver. Existem os negativos, como também existem os positivos nesse level de realidade e de ser. Ok? E nesse level aqui nós temos os ETs, como eu falei. Aqui os átomos, né? Quer ver? Os átomos. Eu sou fascinada por tudo isso. Então, isso aqui é da quinta dimensão. Eu não sei se eles têm o poder de ficar como um fotão, uma luz fotônica quinta dimensão. Isso aqui é do quinto acima, da dimensão mental do quinto acima. A partir da quarta dimensão já começamos a operar com a mente, não mais com o corpo, é com a mente, ok? E nesse grupo estão os nossos corpos astrais que morrem, isto mesmo, os mortos, nossos entes queridos, e também os aliens e outros seres como as fadas madrinha, os duendes, os elfos, os sprite, né? Todas essas criaturinhas do tempo do Pan. Do tempo do Pan era mais a quarta dimensão, ok? Ele operava na quarta dimensão, no mundo dos sonhos, como eles chamam, ok? Então é o mundo, é o Peter Pan, aquela historinha lá do Disney. Eles queriam mostrar alguma coisa para as pessoas. Então aqui, então deve ser fascinante, é realmente fascinante. Entretanto, quando você morre, eles não querem que você fique nesse mundo dos sonhos. Vai haver um mérito, vai haver um privilégio. Eles não querem você nesse mundo do sonho. O que eles fazem? Leva vocês para outros planos, para fazer um treino lá e serem jogados novamente nas dimensões mais inferiores e
baixas e pesadas, ok? Isso que eles fazem, eles não querem você no mundo do sonho, porque isso é o mundo do sonho. Sonhou, aconteceu, mas é assim como algodão doce, de repente ela se desmancha e você vai, eu estava ali, de repente eu pensei, sonhei, eu estou agora aqui. O que aconteceu? Foi um sonho ou foi uma realidade? Você não sabe. Enquanto aqui é mais pesado, aqui você é como se fosse mais concreto. É como se fosse mais enraizado. Por isso que eu vou dizer uma coisa, não importa o que é muito privilégio estar no corpo humano. Às vezes é um privilégio porque você está mais enraizado. Quando você morre, você vai ficar todo confuso e você vai ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você não poder conter essa energia, vai ser muito difícil para se adaptar a ela. Muito difícil. Por isso que acontece? Eles capturam as pessoas, capturam a pessoa não, os corpos astrais e levam para outros planos. A pedido dos bonzinhos aqui, dos dogmáticos que não entendem birosa alguma sobre ciência, metafísicas, e vai pedir ajuda, né, a aliens para trazer essas almas para outros planos. E é ali que elas vão serem programadas para voltar novamente no corpo denso. Mas antes disso, elas vão ter que tirar várias camadas de seus ancestrais, de vidas anteriores dos seus ancestrais e as dela nesse presente momento. Quanto mais você vive 20 anos acima, mais você acumula aquelas camadas de, vamos dizer, é como se fosse um débito, algo assim, nas costas. E para você se libertar após a morte, você vai ter que se libertar daquelas camadas. Entenderam? Para você se libertar, mas não vai ser fácil se libertar. Você se liberta de uma camada e você tem outras camadas para, vamos dizer, pagar, entre aspas, né? E se você deixar uma camada sequer, você vai ter que voltar para outros planos, né? Não especificamente como um ser humano, mas pode ser qualquer outro plano de existências mais densa para você poder pagar, entre aspas. Mas você, na verdade, você não tem que pagar nada, porque você está aqui para experimento, você está aqui para experimentar com o cosmos. Esse negócio de pagamento, de reencarnação, é tudo balela, não deve ser assim, nunca foi para ser dessa maneira, ok? Isso tudo é uma corrupção astral. Então, nas transições do material Ra, Cassiopeia, todo o espectro da vida das partículas subatômicas ao Criador infinito, pode ser. Quem é o Criador finito, minha senhora? É o Quarks, como eu falei. Pode ser convenientemente dividido em 7 níveis primários ou densidades, mas se você falar assim, mas e Lúcifer? E que é o Enkai, né? Aquele dragão preto. E o Jaruva, que pode ser também uma parte, uma fração do Lúcifer, não sei, pode ser, pode não ser. Pode ser uma parte dele dividida. É o Jaruva, o dragão vermelho encarnado. E eles acham que eles é o Deus do pedaço. E eles fazem acontecer aqui porque tem quem alimente, né? Mas eles não são. Eles são apenas criatura como nós. A primeira densidade é a mais baixa, corresponde a partículas subatômicas, átomos, moléculas, substâncias químicas e minerais, onde o desenvolvimento consciente é rudimentar e limita a simples percepção, que seria as rochas, os minérios. Vida vegetal e animal da segunda densidade, a fauna e flora, onde a consciência experimenta pela primeira vez vontade, paixão, impulso, dor ou prazer. E também nós temos isto.
Por isso que tem pessoas que têm a mentalidade e a consciência na segunda dimensão. A terceira densidade, 3D, inclui seres como nós que possuem a semente da autoconsciência e do livre-arbítrio. A consciência faz a escolha entre ajudar os outros ou explorá-los. O livre-arbítrio foi dado pelos luciferianos, pelo Enki. Se não fosse por ele, que é os luciferianos, a gente não tinha livre-arbítrio. A gente tinha que fazer o que Jahuva, o meu irmão dele, queria. Íamos viver em uma ditadura, comunismo, como existe aí na Ásia, no Oriente Médio. Mas o engraçado é que Enki, ele governa a China, ele governa a Ásia, ele governa o Oriente Médio e a África, e ainda as pessoas dizem que ele deu a livre-arbítrio para as pessoas. Será? Eu me acho assim, questionando que será que realmente isso aconteceu? Diz que ele deu livre-arbítrio porque a Jahuva, né, ele não queria. Vamos dizer aqui que aqui é Jahuva e Enki, né? A metáfora. Eu já vi o branco, o albino. Ele não se mete com ninguém. Ele vive além de seu universo. Ele não gosta de se meter com nada. Mas o dragão preto, que é o Enki, o Lúcifer é o dragão preto. Ele falou que o dragão branco albino não presta, mas o dragão branco não mete-se com ninguém. Ele fica calado. Não mete-se, ele não vive nessa dimensão. Ele é de outra dimensão. Não é dessa dimensão do solar sistema, do terceira dimensão. Ele não é. Isso aqui é o dragão preto e o dragão vermelho, que são irmãos por parte de pai, né? Então, isso que aconteceu, eles vieram aqui, eles invadiram, vieram de outras galáxias, vieram do buraco negro, quem sabe, e resolveram ser os donos do pedaço. Então, esses são os seus deuses aqui. Introduzo vocês a seus deuses. Por quê? Porque isso é a verdade, né? Tem que ser dito. Esses são seus deuses. Mas ele pode vir como um anjo? Pode, eles têm anjo. É só construir lavar as cromossomas dele, eles ficam brilhando e aquele ralo, aquela coroa de luz torna-se ao redor, e eles usam o templado, né? O template humano para aparecer, usar a mimicria para aparecer como humanos. Eles têm poder porque eles são muito altruístas, muito inteligentes, muito poderosos, realmente são a turma da pesada mesmo. E é isto, né? Então você vê que várias culturas aqui louvam esses seres, seja os orientais, seja até na Europa, eles também louvam, né, esses seres. Então a terceira identidade possui semente de autoconsciência. A consciência faz escolha entre ajudar os outros ou explorá-los. Isso não acontece só aqui, mas em outras vidas, em outras vidas de outros corpos da quarta dimensão, que é feita de fotões. Também existe seres que gostam de explorar os outros. Essas três densidades são totalmente físicas e sujeitas ao limite do espaço tridimensional e do tempo linear, que é aquele tempo que nós temos de divisões, de convenções sociais, econômica para fins econômicos. Eles habitam o mesmo reino físico. Além disso, as densidades se misturam umas com as outras, e dentro de cada densidade há gradiente dos tipos de seres evoluídos, mais baixos aos mais altos. É como eu expliquei antes, que você pode estar na terceira dimensão, mas você pode ter uma mentalidade muito além da terceira dimensão, enquanto você pode estar na quarta dimensão e você tem uma mentalidade da segunda dimensão.
Isso é claramente visto na segunda densidade, onde as formas mais baixas, como esponjas ou bactérias ou viroses, não estão ao mesmo nível que as mais altas, como os primatas. Mas os alienígenas estão na terceira dimensão também, fisicamente, geograficamente falando, sim, né? Estamos na terceira dimensão, mas como eu falei, tem seres mais evoluídos que os outros, ok? Mentalmente falando, né? Mentalmente falando. Mas o físico e geograficamente falando, fisicamente falando, estamos na terceira dimensão, todos nós estamos. Mas mentalmente falando e falando assim de modo, vamos ver, eterial e astral, a gente pode estar na quarta dimensão, como é o caso dos mortos, o caso dos aliens, das fadas, daqueles seres, criaturas que podem aparecer e desaparecer como quiser. Ok? Eles estão no mundo mental dos sonhos e da quarta dimensão. Mas, fisicamente falando, eles não estão na quarta dimensão. Como assim, né? Então, mentalmente falando, fisicamente falando, fisicamente falando, eles estão na terceira dimensão, mas eles podem ter um pé do outro lado também. E eles vão para a quarta e a quinta dimensão mentalmente. É como se fosse um sonho, porque é o mundo do sonho. Quando ele opera com aquele holograma da mente, eles com aquele corpo causal, né? Isso é o corpo causal aqui. Aquele corpo causal é o corpo que carrega a nossa karma. Quanto mais pesado for, mais difícil vai ser de deixá-lo para trás, entendeu? Por isso que existe o ditado, né? Quanto mais bagagem você carrega, mais peso será, não é mesmo? Você escuta isso em algumas dogmas aí, né? Que eles falam, não carregue muita bagagem, principalmente depois da morte, seja isso emocional, seja ressentimento, seja ódio, deixa tudo pra lá, na hora da morte. Por isso que todo mundo fica bem pianinho, fica bem relaxado, porque ele sabe que eles não têm que levar aquilo do outro lado. E quando um coitado morre assim abruptamente, né, através de morte, homicídio, acidente, de repente, eles não têm nem tempo para pensar, aí eles ficam confusos do outro lado, porque eles não sabem como fazer com essa energia, eles não entendem, então eles vão precisar, aquele corpo astral lá, causal, corpo kármico, vai precisar de ajuda para passar do outro lado e entender, tem que ter um mestre do outro lado para guiá-los, entendeu? Para guiá-los e explicar tudo o que se passou com eles, porque eles não entendem, eles ainda não sabem. Mas não precisa se preocupar, porque isso aí vai durar só pouco tempo. Mas do outro lado o tempo não existe, né? E aí, né? Tempo do outro lado não existe, mas para o nosso tempo hoje em dia é 6 meses, um ano. Mas depois eu vou voltar para lá, vou falar mais sobre isso, não é isso que a gente está falando aqui, é sobre densidades. Então há um gradiente dos tipos 6 evoluídos mais baixos aos mais altos, isso é claramente a segunda densidade, né? A quarta densidade 4D inclui seres que atravessam a fronteira entre o espaço-tempo e os reinos etéreos superiores, mentalmente falando, porque eles já têm os corpos adequados, os átomos, aquelas moléculas adequadas para eles agir dessa forma e para fazer a travessia. Para eles a fisicalidade é plástica e responsiva ao pensamento. Tipo, você vai ter que controlar o teu pensamento. Aqui a gente pensa assim, eu desejo que fulano isso, aquele outro. Entendeu?
Ou eu desejo ganhar na loteria. Isso aí você vai ter que praticar muito para poder isto acontecer, porque existem barreiras de átomos para poder atravessar aquilo tudo ali e fazer acontecer. Por isso que você vê que suas preces, suas rezas às vezes não é atendida, seus pedidos não são atendidos, por causa de barreiras, de blocagens, né? Por causa dos bloqueamentos que temos mentalmente, etc. Entretanto, após a morte, fica realmente insano e louco. O que você pensava e que se tornava séculos para se realizar, após a morte, imediatamente. Eu quero ir para lá. Apenas um pensamento. Como eu queria visitar fulano. Pum, você já está lá. Eu desejo isso para essa pessoa. Pá. Aí, aquela energia não vai imediatamente fazer efeito a nós aqui. Entretanto, vai passar tempo. Ao nosso tempo, uma semana, um mês, para essas coisas acontecerem, seja de bom, seja do ruim, ok? Então, por isso que é muito importante a pessoa saber não apenas viver, mas saber morrer, ok? Eles existem por trás de cortina dimensional e podem se projetar em nossa realidade à vontade. Alguns são positivos, outros são negativos. Isso inclui os fantasmas dos mortos, mas por enquanto eles não são os mais assim predominantes. Os mais predominantes são os aliens e outras criaturas. Não são bem os espíritos humanos, não é verdade? Tem também os elementais, eles também fazem parte desse grupo, ok? Um morto pode se juntar com outro grupo do outro lado, luciferiano ou não luciferiano, ou muitas vezes luciferiano, porque todos eles, até os elementais também são luciferianos. Então um morto que fazia parte de sua linhagem pode se juntar a eles e fulano, eu tenho uma rixa com alguém do outro lado na fiscalidade. Você poderia me ajudar aí a fazer um mal para essa pessoa? Por isso que você vê, né, que às vezes quando alguém morre, somente dentro da nossa família, às vezes tudo vai de água abaixo. A gente perde o emprego, a gente perde o que a gente tinha, nossa saúde não fica bem. Os chineses já sabem disso, por isso que os chineses ficam com maior medo quando alguém da família deles morre. Eles começam a dar presente, coisas materiais, até mesmo para os mortos. Eles não pedem perdão, nada disso, mas eles têm medo, então eles dão mansão de papel, carro do ano, do último modelo de carro Ferrari de papel, dinheiro. Eles gastam mais de 20 mil, dependendo de quanto eles têm. Às vezes eles ficam até em débitos para comprar tudo isso em papel e colocar dentro de uma urna, que é dentro de um barril, e queimar. E ao queimar, eles acreditam, creem que vai para o heaven, que é o céu, vai chegar até lá, seus entes queridos, já para não perturbá-los aqui, porque isso existe, e isto realmente existe, ok? Mas não vai durar muito. É só você ter paz consigo mesmo, você vê que não fez mal a ninguém, peça perdão a todo mundo antes de morrer, peça perdão, entendeu? Não fique com rixa de ninguém, peça perdão, desculpas, antes deles morrer ou a gente mesmo morrer, então tá tudo bem. Você não tem dívida alguma, você não fez mal algum, você só fez o bem para aquela pessoa, porque se eles vierem para você dizer, olha, porque já aconteceu comigo, a minha irmã morreu em abril de 2019, acho que foi um vírus também, e depois, não, ela não morreu por causa do vírus, ela morreu porque levaram ela para o hospital, os filhos e minha irmã, uma outra irmã. Então o que aconteceu, né? Ela veio para mim
primeiro em uma forma, mas eu não vou falar disso agora não, depois fica para outro vídeo, né? Depois eu vou falar isso. Isso aí não é o scope desse vídeo aqui. Então, ambos seres podem, seus ambientes são em partes físicas e em partes etéreas. O objetivo espiritual da existência poder é viver plenamente sua escolha de polaridade espiritual. Telepatia e habilidades sobrenaturais vêm facilmente, viu? E isso acontecia no tempo do Pan, ok? No tempo do Pan, onde da Atlântida existia muito isso, porque a gente operava mais, assim, de modo... era o Dream State, era um estado do sonho. As partículas atômicas eram diferentes, subatômicas e os átomos. Então, a quinta densidade é um nível de existência completamente etéreo, funcionando como uma zona de parada para almas que partiram e um reino nativo para seres que evoluíram para esse nível. Então os mortos vão para lá, mas antes passa pela quarta dimensão. É como eu falei, é step by step, de passo a passo. Os seres nativos da quinta dimensão parecem focados em acumular sabedoria e perfeição total de sua individualidade. Então, no Fifth Dimension Being, os seres da quinta dimensão são mais ou menos assim, né? Então, nesse estágio, né, nesse nível aqui, a gente pode até adquirir isto agora mesmo nesse corpo, não precisa esperar para morrer, não. Mas quando a gente morre, a gente obtém esse estado. Os aliens estão nessa categoria, como também os aliens, lucid dreaming. Você não precisa esperar para morrer para obter esse estado. Pode ter isso agora. Então, vamos agora para a sexta densidade. Na sexta dimensão, não precisamos também de esperar para morrer, para obter isso, mas vai ser muito difícil. Porque isso aqui é um nível assim, de conhecimento mais elevado, então a gente não vai chegar para isso. A gente pode só chegar assim na beirada da quinta dimensão, mentalmente falando. Porque a gente não... Nem para chegar à quarta a gente consegue, imagina a quinta, né? Então, sexta nem falar. Poucos são aqueles que podem chegar na quinta dimensão, na quarta também, entendeu? Mas a gente pode chegar nessa dimensão, na quarta dimensão, quando a gente dorme, através do sonho. Porque é o dream state, é um tipo de sonho. Fica completamente fora do espaço-tempo. Então, terminada sua evolução pessoal, eles se agrupam para evoluir como um grupo de almas, dessa densidade. É quando eles já tiraram as camadas de suas karmas, fatias por fatias, e eles podem se juntar e formar uma linha de família, daí a linha luciferiana da esquerda. Eu não entendo como é que realmente... como é que eles dizem evolução quando eles ficam ruim, mal? Como é que eles chamam-se de evoluídos? Tão evoluídos para ele tem outro sentido. Evoluído na forma assim, só porque eles têm tecnologia, isso e aquilo, né? Técnicas, conhecimento de técnicas, eles acham que eles são os podões, isso e aquilo. Mas o que importa também é o seu tipo de pensamento, o seu tipo de atitudes para com os outros. Serviçoadas, quer dizer, serviço para os outros, não apenas para si, ajudar uns aos outros. Para isso estamos nessa terceira dimensão aqui, que é o mundo inteiro, entendeu? Que é essa galáxia inteira do Milky Way, que é a Via Láctea, e também o solar system, o sistema solar. Eles existem como seres de energia, um reino completamente fora do espaço-tempo. Mas não quer dizer que são bonzinhos também, nem todos, ok? Nem todos. A sétima densidade é a unidade com o Criador. É a dissolução total da existência individual.
embora não pela aniquilação da consciência, mas pela conquista da consciência infinita, que permeia toda a vida e toda a existência. A sétima dimensão. Alguns dizem que estão na sexta dimensão e outros dizem que estão na sétima dimensão. Entretanto, se eles estão na sétima dimensão, eles se tornam uma luz fotônica. Eles não mais são corpos materiais. Eles não precisam mais disso. Eles são luzes pura, ok? E porque eles mexem com o quarks, que é tudo assim, ó. Eles tornam-se assim, raios de luzes, íons. Mas a consciência ainda existe, e quando eles querem sair de lá, eles se despreendem e eles tornam-se novamente qualquer coisa que eles querem ser, entendeu? Qualquer coisa que eles quiserem se tornar, eles se tornam. Isso aqui diz que eles limpam o cromossomos, que é também muito a ver com corpos, átomos, tudo isso, e eles se tornam esses seres de luzes. Então, Devic plane, the descent of spirit into matter. Supra, to treated council of elders and the levels, the mental planes. Então, Paramatma body, soul group body monad, ou the monad, é onde eles formam aquela monada, aquela família de alma. Parmana light, mental light inhibitors, dissonant do Council of Elders, mental glamour, mental light inhibitors, Parnama light, mental body, crystalline light sheet, luz cristalina, corpo mental, planos mentais, isso é tudo aqui na Terra, mas isso é um estado de pensamento. E as Gates of Shambhala, que é lá na Terra Oca, que é os portões de Shambhala. Mental Light Vortex se transforma, por isso que eu acho que tudo aqui está tudo aqui nesse semi. Aqui mesmo na Terra, alguns já está mesmo, todos esses estados, condição, estão aqui na Terra e não fora dela. Halls of Learning, 50 Extraterrestrial, 50 Dimension, Astral Portals, Astral Light Portal, Astral Body Light Sheet, Halls of Learning, Portals da luz, Corpo Astral, linha de luz, halls de aprendizado e portal astrais. Está no sétimo, sexto que é angélico, ascended, master está na sétima, todos aqueles mestres na sétima. Gate of Shambhala, 8ª dimensão, Crystalline Light, 9, Mental Body, Cristalino, Palácio Cristalino, é o 11º, o Conselho dos mais velhos, e supramental, a 12ª, 13ª dimensão. Okay. E aqui estamos astral, portais astrais, interestelar, quarto. E a terceira, temos a terceira dimensão, Blueprint Body, segundo. E os minerais, as rochas, etc. Etheric Blueprint, que é nesse que Template Level, que é tudo, é os planos, o templado, os planos, que foi feito primeiro. Então, planos e matéria, Ring Pass do Fusion of Etheric Matter, Incarnation Vortex, Physical Body, Etheric Blueprint, Etheric Body, corpo etérico, etérico estrutura, etéricos, a casca etérica, funel, fuzil, etérico,
ahn, entidade, implantes de entidades slime, a interferência da guia do escura, ahn, light, astral light, que é a luz astral estrutura aí em cima, glamour astral, filtro astral, pattern astral, então vai subindo, entendeu? Até chegar aqui, que é nirvana, que chama de nirvana. Nirvana é quando você você descarta todas aquelas camadas que foram impostas nesse corpo físico. Aí você passa aqui, você chega a esse nível, mas leva milhões, bilhões de anos em nosso tempo, né, para isso acontecer. A densidade também pode se referir ao reino habitado por seres de um determinado nível de evolução. Por exemplo, estar na quarta densidade significa estar em um reino habitado nativamente por seres da quarta densidade, uma vez que tais seres vivem em um estado quase físico, entre o físico e o etéreo. É verdade. A quarta densidade como ambiente ou reino é igualmente quase físico. Claro, é o superconjunto do nosso reino estridamente físico, o espaço para nosso aquário. Na quarta densidade, o espaço-tempo é mais fluido, flexível e responsivo à consciência. É um ambiente etericamente potente. Então esses seres aqui estão na quarta dimensão, né? São como as criaturas. É mais flexível, responsiva à consciência, é um ambiente teoricamente potente. Assim que estão divisão. Quando usado casualmente, dimensão refere-se a um mundo, uma criação, é uma bolha de criação. Reino, um ambiente particular que se distingue de outro por mais do que mero tempo ou localização física. Quando usado em um sentido mais científico, dimensão refere-se ao grau de liberdade permitido para a extensão e movimento de um espaço físico ou geográfico. Essas duas definições às vezes são intercambiáveis, às vezes não, às vezes corresponde à densidade, às vezes não. O motivo de confusão que os humanos existem na terceira densidade é que estão confinados a 3 dimensões espaciais, enquanto os alienígenas são principalmente da quarta densidade e parecem ter acesso a uma quarta dimensão espacial. Isso vem da observação de que os alienígenas podem se mover através de objetos sólidos, viajar no tempo, ver várias linhas do tempo ao mesmo tempo, ter naves que são maiores por dentro do que por fora e assim por diante. Portanto, seres 3D e 4D poderiam implicar seres de terceira e quarta densidade tanto quanto seres de terceira e quarta dimensões. Os termos hiperdimensional, maior densidade, são sinônimos em meio escrito por esse motivo. Mas eu acho que estamos todas em terceira dimensão, mas vai variar aí de quarta dimensão mentalmente falando e tecnologicamente falando. Mas é aí que termina a correlação entre densidade e dimensão. Caso contrário, as plantas conheceriam apenas a linha, os animais apenas o plano e os humanos o volume. No entanto, todas essas densidades mais baixas habitam o mesmo ambiente físico tridimensional. Da mesma forma, os seres da quinta densidade não necessariamente têm acesso a uma quinta dimensão espacial barrada aos seres de quarta densidade. A outra causa de confusão é que dimensão às vezes é usada como um termo genérico que significa qualquer número de coisas de acordo com o contexto, seja reino da existência, ou linha do tempo, ou plano da realidade. Basicamente, algum ambiente, nem sempre nosso próprio. Em alguns contextos, dimensão e densidade seriam intercambiáveis, mas não em outros contextos. Por exemplo, pode haver seres de terceira densidade vivendo em uma terra paralela. É porque eles têm o corpo quarto dimensional e a mente também vai depender e estão na terceira dimensão. E a mesma coisa são os mortos também e alguns aliens.
Então estamos todos na terceira dimensão geograficamente, fisicamente, geograficamente falando, mas com a física diferente, a aparência diferente, os átomos diferentes e a mentalidade diferente, os aspectos diferentes. Embora não sejam de densidade diferente, maior ou menor dimensão espacial do que nós, algumas pessoas podem descrevê-los como sendo de outra dimensão, significando outro mundo, não dentro do nosso universo fisicamente explorável. Portanto, tenha em mente que densidade e dimensão não são a mesma coisa. Densidade é o grau de aspecto que temos, falando em ter, e dimensão, né? É onde estamos geograficamente falando, e realidades, planos de realidades é diferente, embora ocasionalmente as duas sejam intercambiáveis. E a realidade, né, o conjunto de fatores, como é composto, é que vai diferir. Onde estamos indo? Embora seja escolha individual, ela pode ser respondida pela humanidade como um todo, pois a humanidade e tudo no planeta estão evoluindo em consciência. Ondas de energias galácticas têm banhado o planeta através do nosso Sol, elevando as frequências de todas as coisas vivas. Nem sempre. Não precisamos do Sol tão quente assim. De certa forma, não estamos indo a lugar algum, pois recebemos essas ondas de energia em corpo físico inteiro no planeta. Mas, de muitas maneiras, novas portas serão abertas para a exploração da consciência que estiveram fechadas por muitos milhares de anos. Para explicar a expansão da densidade, se você pode imaginar um copo cheio de gelo raspado, onde estamos existindo é semelhante a esse, compactado e apertado. Tivemos muito pouco espaço para nos movimentar, mas não quer dizer demograficamente falando, né, em termos de população, porque não temos 8 bilhões nem 7 bilhões, temos muito menos que isso, mas porque elas não estão, vamos dizer assim, diversificadas, elas não estão espalhadas em outros setores do interior, elas estão só aglomeradas dentro de um só lugar físico ou geográfico, que é a cidade. Aí se amontoam todas lá e todo mundo diz, tem muita gente, é uma população muito grande. Por quê? Porque vem do interior, minha gente. Se não viesse do interior e outro país para ficar só em um lugar, um quartinho pequenininho, inaportado, isso não existiria. Tem espaço, tem lugar para todos, porque antigamente a Terra era 200 bilhões. 200 bilhões. E hoje em dia é só, depois de toda essa pandemia, esses negócios aconteceram, problemas geográficos, desastres, né? Doenças, etc. Nós temos mais ou menos 4 bilhões. 4 bilhões e pouco. Não chega nem a 5 bilhões. Quem dizer que é 7, 8 está mentindo. Não é. É menos, muito menos. Para onde estamos expandindo se pareceria mais com um copo cheio de cubos maiores de gelo da máquina de fazer gelo ou bandeja de gelo, onde há muito mais espaço entre os cubos. Lembre-se, somos seres multidimensionais, quer dizer, nós podemos estar na 3D, mas também podemos ser da 5D, quando a gente dorme, né? Tem sonhos, tem experiências fora do corpo, etc. Isso significa que não estamos limitados a nenhuma densidade de dimensão. Eu mesma estou sempre saindo do meu corpo e vendo coisas. Podemos explorar essa realidade, também podemos encontrar nosso caminho para sair da matriz. As chaves para destrancar as portas e todas as respostas estão todas dentro de você. Uma vez que a mudança de consciência ocorre, não há limite para o que você pode alcançar. O truque será lembrar que você é ilimitado e não limitado, e acreditar nisso. Quando saímos da terceira densidade, obtemos um nível totalmente novo de dimensões para explorar que não eram acessíveis. E é como se a gente se expandisse, né? E a gente visse tão grande espaço e possibilidades, mas nem sempre, porque também existe
muitos outros, vamos dizer assim, perigos, entre aspas, na quarta dimensão. Se você tiver alguma dúvida sobre para onde ir em seguida, sempre poderá comungar com a fonte no início. No final, todos estarão exatamente onde precisam estar. Né? Porque nem sei. Eu sei que ser humano às vezes não é fácil, mas ser uma criatura assim também não é fácil na quarta dimensão. E nós estamos aqui para aprender alguma coisa, né? Aprender não, para experimentar alguma coisa, eu diria. E bem, cabe a nós procurar saber o que nós estamos aqui para fazer o que, ou ser, nem fazer é para ser o que, ok? Então é isso. Densidade, né, dimensão, é um setor geográfico. Dimensão é um setor geográfico, e realidades e nível de conhecimento é diferente, porque nós agora fomos promovidos para grau 1, level 1, desde 2012. Antes disso estávamos em grau 0, como jardim da infância, ou menos que isto. Aí esses aliens decidiram fazer um favor e nos dar level 1 de experiência. Ok? Estamos agora num vamos dizer assim, na primeira série. Entretanto, a dimensão é ainda a terceira. Muitas pessoas não entendem. Estamos na quarta, na quinta. Nada a ver. Estamos na terceira dimensão, com a mentalidade de quarta dimensão. E poucos de nós têm a quinta. Muito pouquinho. Muito pouquinho. E alguns estão ainda na segunda e primeira dimensão mentalmente. Então, Breath of God, Vinmeio, Umba Fumada, Entry of Great Fumada, Hydra Field, Campo Unificado, a Mente de Deus, Entry do Grande Pai, o A lá representa o olho de Deus. Embaixo do ar aqui, né? A voz de Deus, o coração de Deus. Tudo essa metafórica ali não é algo assim literal. Esse aqui embaixo do coração é o suspiro do Deus. Embaixo é o útero da mãe. Embaixo, entrada da grande mãe. Daí a trindade, né? A criação, a manifestação da criação, que é esses seres, né, que vieram aqui, se autopromoveram deuses. Úteros da criação, essência da criação. Essa chakra cósmica, ciclo da criação. Então é isso. Nós estamos na primeira série de aprendizado, para alguns aprendizados, para outros são experiências. Estamos ainda na terceira dimensão. Ok? Até os aliens estão na terceira dimensão, mas com um nível de aprendizado maior, de experiências maior, da quarta acima. Eles estão todos aqui, e não quer dizer por quê, né? Porque os aliens estão em um nível mais superior a nós, e eles são melhor. Não tem nada a ver com isso. Eles são diferentes, e eles não são tão bonzinhos também, nem tão ruins. Humanos também não são tão bonzinhos nem ruins, entendeu?
vai depender, e não quer dizer porque você está mais acima que você é melhor, nada a ver. Tudo vai depender de intenções. Estamos todos na terceira dimensão. Aqui é Saturno, onde está esses. Aqui é na direita aí, bem grande, é Neptuno, né? Ou Uranus. Não, não é Uranus. Uranus é embaixo, a Terra é embaixo, Uranus é em cima ali. O azulzinho. Eu acho que isso aí, o grandão aí é Júpiter. Júpiter, planeta do plim plim din din. Saturno é o planeta dos dragões lá, né? Satanás chama. E planeta de punição. Então eles estão a toda aqui, entendeu? Eles não estão na quarta, quinta, sexta dimensão. Isso aí é um nível, como eles dizem assim, de simplificar o nível de conhecimento. Conhecimento apenas. É uma realidade assim, um plano de realidade mais mental, mais espiritual. E nós estamos mais abaixo, nós estamos mais densos e mais pesados e mais atrasados tecnologicamente. Por isso que a gente está na terceira dimensão ou segunda dimensão mental, entenderam? Não é uma coisa física. No físico mesmo, estamos mesmo na terceira dimensão, todos nós. Então aqui eu tenho Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Neptuno e eu fui para esse planeta aqui, eu pensei que era Uranus, mas acho que era Neptuno. Eu fui para Neptuno. Oh my gosh! E a Lua parece mais aqueles queijos. Isso aqui, eles colocam os aprisionados aqui, os prisioneiros aqui nesse ringue aqui, nesse anel. Então é isso, tudo explicado. E aqui é o Sol. Sol, please, Sol, não vem. Você está bem-vindo, que eu não aguento o Sol, prefiro a Lua e a chuva.